Vamos lá. Aqui está dizendo que deu certo. Vê, mas no Facebook não apareceu. Deixa eu dar F5. Deu certo agora, gente. Estamos ao vivo. Maravilha. Isso é bom demais. Então, deixa eu me ajustar aqui. Para uma boa noite, o pessoal que está nos acompanhando. Nós tivemos um problema técnico, mas a equipe técnica aqui já entrou com as devidas providências e nós estamos ao vivo. Eu estou contando até com o apoio técnico da Ruth aqui também, a minha esposa. Está trabalhando para o SINDI-SEAD. Muito bem, nós vamos então iniciar a live nessa noite. Deixa eu só me ajustar aqui. Nós tivemos que fazer uma troca de máquina. Então, tem que pegar aqui. Bom, dizer boa noite a todos que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo a essa live do SINDI-SEAD, uma live que vai fazer um debate acerca da reforma administrativa. Uma reforma que, ao nosso ver, traz alguns prejuízos, tanto para nós servidores públicos, quanto também para a sociedade como um todo. Queremos dizer para você que você pode curtir, compartilhar esse vídeo que está na página do SINDI-SEAD, fazendo assim, você ajuda a gente também nessa luta, que é uma luta bastante importante. Então, como eu disse, o assunto é a proposta dessa reforma administrativa. Nós pretendemos trabalhar em torno de 60 a 90 minutos, para que fique bem esclarecido, debatido esse tema. E eu dividirei a condução dessa live com a Raíssa Mello, com bastante alegria, que é a jornalista do SINDI-SEAD. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? Boa noite, Donizete. Boa noite, SINDI-SEAD, e a todos que nos assistem. Maravilha. Pode seguir. Um momento. Nós estamos aqui com o convidado Sandro Silva, economista, supervisor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Aqui a nossa live é dividida em 3 blocos de 20 minutos. No primeiro bloco serão abordados os aspectos importantes do neoliberalismo e da globalização, um breve resgate da história recente do Brasil, e no segundo nós veremos o desmonte do papel sindical do Estado, reformas ocorridas nos últimos anos, e para entender melhor, no terceiro bloco, a gente vai falar de fato da reforma administrativa e seus impactos nos servidores estaduais. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, compartilhar, tirar suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo aqui. Espero que seja uma grande live. Maravilha. Muito bom. E nós temos, com bastante alegria, estamos com mais 2 meninas aqui e tem uma para chegar ainda. E nós queremos dar uma boa noite para a tesoureira do SINDI-SEAD, a Maria Auxiliadora Fernandes. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Essa é a minha primeira participação em uma live.
o SINDICEAB tem se esforçado bastante para oferecer aos nossos associados informações importantes para facilitar a nossa vida nesses tempos tão difíceis de pandemia. Maravilha. Temos também a Laura, que é vice-presidenta do SINDICEAB. Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite, Donizete. Boa noite, Sandra. Boa noite, a senhora. Josiane Veiga, né? E boa noite aos telespectadores que estão nos acompanhando. Eu também postei no Facebook, né? Espero que meus amigos, né, do Facebook também acompanhem. Esta é a segunda live que o SINDICEAB realiza. A primeira também já está disponível no Facebook do SINDICEAB, que foi sobre o trabalho do serviço público em um período de pandemia. Foi muito boa, nós tivemos aí participações importantes, e agora nós, né, agradecemos muito a presença do Sandro, que vai abordar sobre a reforma administrativa que vem sendo proposta pelo governo federal, com repercussão no estado do Paraná. Então, uma boa live para todos nós. Boa noite. Maravilha. É você, Raíssa. Desculpa, acabou travando o computador. Então, nós vamos já dizer para o Sandro que é com bastante alegria que o SINDICEAB lhe recebe nessa noite. O Sandro, que é economista, supervisor técnico do DIESE, o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Sandro, muito boa noite, seja bem-vindo, fica à vontade para trabalhar aí o primeiro painel. Boa noite, Donizete, boa noite ao auxiliador, a Laura, a Raíssa, a todos que estão nos acompanhando. Esperamos fazer um debate aí que acabe agregando bastante para vocês, para os trabalhadores, para os servidores, né, de forma geral. Falar um pouquinho, antes de abordar o tema, falar um pouquinho do DIESE, né? É importante resgatar que o DIESE é uma entidade que foi criada pelo movimento sindical em 1955, naquele momento, para calcular a inflação de São Paulo, né? Em função que os reajustes dos trabalhadores eram baseados na inflação, e você tinha uma desconfiança com relação ao cálculo que o governo fazia. E a partir daí se criou-se o DIESE, né? Hoje a gente trabalha em 3 áreas, né? A área de assessoria, né, direta ao movimento sindical. Na área de educação, temos a escola DIESE, e também, além da área de educação, a área de pesquisa, né? Temos a pesquisa da cesta básica, a pesquisa de desemprego, em alguns, hoje é só em Brasília, mas a gente já teve em vários estados, inclusive aqui em Curitiba, nos anos 90. Então, essas são as áreas que o DIESE trabalha. Com relação à palestra, posso já colocar a apresentação, Donizete? Deixa eu só ajustar aqui, como a gente trocou de máquina, deixa eu liberar. Está ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Vamos ver. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então, Sim. como foi comentado inicialmente, vai ser dividido em 3 partes, né, a fala. Né? Primeiramente, falar mais um resgate histórico, olhando um pouquinho a questão do neoliberalismo e a globalização. Depois, falar um pouquinho o que vem ocorrendo no país recentemente. E, por último, daí, aprofundar mais na proposta. Né? Então, é importante, nesse resgate histórico, que a gente está revivendo no país um retorno à lógica neoliberal, né, que a gente viveu nos anos 90 e que, novamente, desde o governo anterior, o governo Temer, e agora no governo Bolsonaro, a gente volta com essa lógica. E olhando essa questão do neoliberalismo, é importante a gente resgatar a origem dele. Né? O neoliberalismo, né,
antes de falar especificamente do neoliberalismo, é importante a gente olhar um pouquinho em termos de Brasil, né? Então, em termos de Brasil, reforma administrativa, conceituando, né, são mudanças da forma de organização e estrutura e do funcionamento da administração pública, né, com vista ao melhorar seu desempenho e qualidade dos serviços prestados. No Brasil, pegando o resgate aí das últimas décadas, né, você teve uma reforma, uma criação da administração pública lá com Vargas. Depois a gente teve um decreto-lei de 200 de 1967, já na ditadura militar, que mexeu na questão da administração pública. E a gente teve a Constituição de 88 e várias leis ordinárias. E aí a gente teve o período do Fernando Henrique Cardoso, principalmente, que colocou em prática essa questão neoliberal, né? É importante em toda essa discussão, não se discute, infelizmente, qual será o papel do Estado, né? Na verdade, você tem uma lógica que está atrelada ao neoliberalismo de quanto menor o Estado intervir na economia, é melhor. Isso que pregam os economistas e parte da sociedade, tanto aqui no Brasil como fora do país, né, prega essa lógica de você ter um Estado mínimo, né, e que não tem como você garantir e prestar algum serviço para a população. Então, é importante, deveria ser feita essa discussão de qual que é o papel do Estado, que Estado que a gente quer. Né? Infelizmente, essa discussão não está sendo feita. Né? Não está sendo feita desde quando assumiu o governo Temer, eles só estão atropelando várias mudanças sem rediscutir o papel do Estado. Né? Estão implementando as coisas que não foram propostas para a sociedade, nem avalizadas pela sociedade, porque o atual governo federal não tinha uma proposta clara que foi debatida, acabou não ocorrendo um debate com a sociedade. Né? Então, é importante colocar essa discussão. Agora, voltando um pouco para trás, olhando a questão do neoliberalismo. Né? Quando que surgiu o neoliberalismo? O neoliberalismo surgiu nos anos 70, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, como uma contraposição à teoria keynesiana. O que é a teoria keynesiana? É uma teoria que surgiu a partir de Keynes, que defendia uma atuação forte do Estado, né? E defendia que o Estado deveria gerar um bem-estar social da população. Né? Isso foi implementado principalmente na Europa, né, nos anos 70, 60, 70. Essa teoria ajudou o mundo a sair da crise lá de 29, né? Só que ela começou a ser questionada principalmente a partir da crise do capitalismo, que houve um agravamento nos anos 70 em função da crise do petróleo. E a partir daí se criou o neoliberalismo. Né? Então, de forma geral, o que o neoliberalismo prega? Na verdade, ele retorna ao liberalismo clássico, né, colocando essa questão do Estado mínimo, né, um Estado mínimo, né, mínima intervenção do Estado na economia e o livre mercado. Olhando um pouquinho, já aproximando essa discussão com o Brasil e com os países, principalmente da América Latina, a gente observa que houve algo que ocorreu em 1989 que acabou sendo um pontapé inicial nesse avanço dessa discussão na América Latina, que foi o Consenso de Washington, que ocorreu em 1989, que houve a discussão de várias medidas, e por trás disso estava tanto o Banco Mundial, mas principalmente o FMI. É importante voltar lá atrás que o Brasil e vários países da América Latina, em função da crise do petróleo, você teve um problema de endividamento e aumento da dívida, e vários países necessitaram ajuda do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional só ajudava os países que seguissem a cartilha deles, que era a cartilha neoliberal. Quais que são as principais características dessa cartilha que eles pregavam, né? Que eles pregam, né? Alguns continuam pregando, né? Primeira questão que eles levantavam é a disciplina fiscal, você ter um controle rígido das despesas públicas. Outra questão é redução dos gastos públicos, né? Que eles avaliavam que a estrutura do Estado é ineficiente, que é melhor você jogar para o mercado, né? E com isso eles falavam que tinha que reduzir o gasto público. Também pregam, né, a questão dos juros e o câmbio de mercado, deixar tanto os juros como o câmbio flutuar naturalmente. A questão da abertura comercial, que foi um dos primeiros fatores aí que foi implementado no governo Collor, já, não sei se vocês recordam, né, que até uma contradição, a gente teve uma Constituição de 88 que avançou em várias questões, principalmente nas questões sociais, depois de todo o período de redemocratização, a primeira
eleição direta para presidente após a ditadura, né? Mas a gente acabou elegendo o Collor, né, que começou a implementar essa lógica neoliberal. Ele conseguiu avançar principalmente nessa questão da abertura comercial, que acabou impactando, né, alguns setores, principalmente industrial. Outro ponto que essa cartilha aí do Consenso de Washington prega, é a privatização das empresas estatais. Isso já avançou mais no Fernando Henrique, a gente já vai falar sobre isso. Também a desregulamentação das leis, né, tanto a questão econômica como trabalhista, entre outras coisas que eles pregam. Exemplos mais claros que ocorreram na América Latina foi principalmente Chile e Argentina, e a gente observa que houve fracassos, né? A Argentina quebrou, o Chile, a gente vem verificando ainda impactos, problemas aí mais recentes, né? E a gente observa o caos social que existe, principalmente no Chile, que foi o principal experiência desse modelo do neoliberalismo aqui na América Latina, onde você tem um Estado praticamente mínimo, você não tem a sociedade praticamente não tem direitos, e isso gerou vários movimentos, né, no ano passado, e o país vem em crise, apesar de alguns avanços em algumas áreas, mas de forma geral, na questão social, vem com problemas que não foram resolvidos até hoje. Olhando a questão um pouco da questão do Brasil, né? Então essa discussão ela começou mais fortemente a partir do Consenso de Washington, na década de 90, aí com a questão do Collor, né, que começou a implementar essa lógica neoliberal. Ele avançou muito na questão da abertura comercial e um ataque contra os servidores públicos. Não sei se vocês recordam que um dos lemas que eles colocavam, que ele era o caçador de marajás, né, e considerava que parte dos marajás eram servidores públicos, né? Então isso começou no governo Collor. No governo Itamar, você teve um período de preparação para o Plano Real, que tinha como principal objetivo resolver o problema de inflação, né, que vinha afetando. A gente chegou a ter inflações mensais no Brasil de 30%, 40%, chegou até mais de 60% ao mês, né? E a partir do Plano Real, que foi construído no governo Itamar, que assumiu após o impeachment do Collor, mas você já teve uma reorientação da economia e dos gastos públicos, né? Você já tinha uma reorientação olhando essa lógica liberal. E aí a gente teve o governo Fernando Henrique Cardoso, né? No governo Henrique Cardoso, você teve claramente uma posição e uma postura de Estado mínimo, você chegou a criar o Ministério da Administração e Reforma do Estado, chegou-se a elaborar um plano diretor de reforma do aparelho do Estado, com várias propostas, várias que estão sendo requentadas agora, né? E você acabar com o regime único, você flexibilizar a forma de contratação dos trabalhadores, né? Então, várias questões que estão sendo colocadas agora já eram discutidas lá nos anos 90. Eles conseguiram aprovar a Emenda Constitucional 19, de 98, que afetou mais diretamente os servidores públicos federais. O que eles acabaram avançando mais foi com relação a essa lógica de redução dos gastos públicos, né? Na verdade, houve um sucateamento dos serviços públicos nesse período. É importante resgatar que vários servidores ficaram um período longo de tempo sem reajuste salarial, né? Os servidores federais ficaram aí praticamente de 95 até 2003, 2004, só começou a ter reajustes novamente a partir do governo Lula, e no Estado algo similar, né? Você teve um reajuste lá, se eu não me engano, em agosto de 95, e depois só foi ter reajuste novamente, uma reestruturação da carreira no governo Requião, né? Então, essa lógica acabou também influenciando as políticas adotadas nos estados e municípios, que acabaram gerando um sucateamento dos serviços públicos. Além disso, eles avançaram também na questão das privatizações, principalmente no setor elétrico e de telecomunicação, também em algumas desregulamentação da legislação, principalmente legislação trabalhista, né? Legislação trabalhista, e é importante resgatar a história que nesse momento, apesar de toda essa lógica, e toda essa lógica aqui falando que você reduzir despesa, você reduzir o tamanho do Estado, isso ia fazer com que a economia crescesse, a gente observou que a economia praticamente não cresceu, né? E, além disso, você começou a gerar novos problemas da economia. Você resolveu a questão econômica, a questão da inflação, né? Você resolveu a questão inflacionária, mas aí surgiram outros problemas. Por exemplo, a questão do desemprego, estourou o desemprego, porque a economia não crescia, o desemprego aumentou,
aumentou a informalidade, né? Aumentou a desigualdade social. Então, o resultado daquele período lá foi de precarização e de piora dos serviços públicos, né? E agora a gente está observando um movimento voltar, né? Então, essa primeira parte seria mais focando esse histórico, colocando até o governo Fernando Henrique, após aí o governo Lula e Dilma, você muda a lógica, você para de usar essa agenda neoliberal, você tem uma revalorização dos servidores públicos, das políticas sociais, das políticas estatais, com a lógica de você ter uma intervenção mais forte do Estado, né, na economia, e isso acabou gerando uma melhora do ambiente econômico, com geração de emprego, geração de renda, redução da informalidade, que acabou sendo afetada depois com a crise internacional de 2008, que fez com que houvesse uma desaceleração do crescimento econômico, e aí você teve todas as situações que ocorreram a partir de 2014, com a desaceleração do setor da economia, né, que tem vinculada com algumas questões econômicas, mas é importante ressaltar que a crise se agravou não só pela questão econômica, mas principalmente pela questão política, né, porque houve a reeleição, no primeiro momento a oposição ao governo da Dilma, quando houve a reeleição, não aceitou o resultado das urnas, e além disso você teve a eleição do Cunha, que acabou não deixando o governo funcionar, né, e além disso você tem toda a questão da Lava Jato. Então isso tudo fez com que o país entrasse num processo recessivo, que culminou com o impeachment da Dilma, a eleição do Temer, e desde então a gente tem uma volta lógica lá de trás, e a gente observa uma volta lógica lá de trás e que não está dando resultado novamente, né? E que esse governo atual sinaliza a continuidade dessa lógica, mesmo tendo aí vários exemplos aí da importância do Estado, da política pública, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, Donizete, no primeiro momento seria esse panorama mais histórico da questão do neoliberalismo e como que isso afetou a economia brasileira, isso chegando até antes da entrada do Temer no governo federal. Maravilha. Raíssa, acho que nós não temos ainda pergunta. Nós vamos ter uma intervenção agora, né, Raíssa, da auxiliadora, mas antes vamos ouvir a Raíssa com os nossos recadinhos, enfim, e se tem aí algum comentário no Facebook. Bom, boa noite a todos de novo. A gente teve alguns comentários saudando a live, mas ainda nenhuma pergunta. Mas durante toda a live, vocês podem fazer as perguntas pelo Facebook, compartilhem as nossas redes, tanto Facebook quanto o Instagram, que é SINSEAB Sindicato, nos 2 veículos, e participem. Muito bem. Maravilha. E nós vamos apresentar mais uma menina que está na mesa. Na verdade, ela já estava aí escondida e a gente não viu, que é a secretária Josiane. Boa noite, Josiane. Tudo bem? Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Donizete. Que tenhamos uma boa live essa noite. Maravilha. Maria Auxiliadora vai fazer uma importante participação agora e depois a gente parte para o segundo bloco. Maria, é contigo. Depois dessa fala do Sandro, né, eu queria só acrescentar que a gente tem ouvido durante esses dias muitas afirmações na mídia com o seguinte propósito: a intervenção do Estado ela deve ser mínima, quanto menor o Estado, melhor. O Estado é uma entrave para o desenvolvimento econômico e mais ainda, direito social é um privilégio. Aí eu, como aposentada,
começo a me questionar: será que todos os nossos associados, principalmente os aposentados, eles entendem qual é o significado da palavra Estado? Pois é, eu fui pesquisar e o que eu descobri? A palavra Estado tem origem no vocábulo latino status, e que o dicionário de latim Florence define Estado como coisas públicas que pertencem a todos. Quais são essas coisas públicas? As coisas públicas são aquelas forjadas na luta do movimento sindical e social e garantidas na Constituição Federal de 88 e na Constituição Estadual do Estado do Paraná de 1989, que, em seu artigo 42, define: o Estado promoverá o bem-estar social e o aperfeiçoamento físico e intelectual dos servidores públicos e de suas famílias. O inciso 1 desse mesmo artigo define: o Estado manterá instituição destinada à concessão e manutenção de benefícios previdenciários e de atendimento à saúde. É uma garantia constitucional a participação dos servidores públicos na gerência dos fundos e entidades para os quais os servidores contribuem. Fazendo um resgate histórico do sistema de previdência do Estado do Paraná, verificamos que ele foi criado em 1926 e integrar trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Em 1947, o decreto 603 institui o montepio obrigatório dos funcionários civis e militares, cuja finalidade era conceder pensão às viúvas e dependentes, e a responsabilidade total pelo pagamento desses benefícios era do Tesouro, sem a contribuição do servidor. Em 1953, foi fundado o Serviço de Assistência ao Servidor Público, o SASP, custeado totalmente com recursos do Estado. Em 1961, através da Lei 4339, essa lei cria o IP, o Instituto de Previdência do Estado, que, através do decreto 14.583, reafirmou as atribuições do IP, que era promover a previdência e a assistência social dos servidores e familiares por meio de pensão, seguro de vida, auxílio funeral, assistência médica, hospitalar e dentária, empréstimo e outros benefícios que viessem a ser criados. Os servidores que recebiam até 3 salários mínimos eram isentos de todas as despesas. E aqueles que ganhavam acima de 3 salários tinham isenção de até 80%. Bem, em 1992, por meio da Lei 10.29, o governador Requião criou o Fundo de Previdência do Estado do Paraná,
manteve os direitos históricos, porém aumentou a contribuição previdenciária para 10%. E, em 1994, quer dizer, 2 anos depois, através do decreto 10.464, Requião extinguiu o fundo e transferiu suas reservas para o Caixa do Tesouro do Estado. Pois é. Chegamos a 1998, governo Lerner, né? Em plena reforma do Fernando Henrique Cardoso, aprovou, através da Lei 12.398, o Sistema de Seguridade Social, transformou o IP em Serviço Social Autônomo, Paraná Previdência, uma instituição paraestatal, criando 2 fundos, um fundo de previdência, que era fundo de capitalização, e o fundo financeiro, que é a responsabilidade do Tesouro. Porém, trata-se de uma instituição jurídica de direito privado e não estatal como ele deveria ter. E as nossas alíquotas, a partir de 1998, sempre foram subindo, né? Foram para 11%, e chegamos agora no governo do Ratinho com 14%. Todo mundo pagando 14%. Pois é, esse é o histórico, é uma amostra que as reformas após a Constituição de 1998 representam um retrocesso, o desmonte do estado de bem-estar social e visa a retirada de direitos sociais conquistados e garantidos na Constituição de 88, que impacta, portanto, não só nos servidores com a retirada de direito, mas, sobretudo, na maioria da sociedade, especialmente a classe trabalhadora, com a retirada de serviços sociais que são obrigações do Estado. São direitos garantidos na nossa Constituição de 88. Obrigado, auxiliadora, por esse importante resumo, que dá um pontapé inicial para o segundo bloco, que a gente vai ver quantos direitos a gente tinha e, ao longo desse período, a gente vai perdendo. Raíssa, vamos dar uma atenção para o pessoal que está conosco, depois a gente passa para o Sandro. Com certeza. Nós temos um momento só que travou no computador aqui, mas a gente já estou lendo os comentários aqui. Temos um Martins dos Anjos, quer saber como faz para protocolar o abandono permanência. Martins, essa é uma dúvida administrativa. Nós vamos entrar em contato com você pelo seu telefone e por e-mail para orientá-lo. Lembrando a todos que estão assistindo a live que podem tirar suas dúvidas, tanto por Facebook quanto por Instagram, que nós vamos repassar aqui. Obrigada. Exatamente. Se o assunto não for relacionado aqui com a live, a gente anota certinho e na semana que vem o sindicato entra em contato para orientar todos e todas. Esse é um espaço importante para você se manifestar e para a gente conhecer aqui, rever, na verdade, o pessoal, nosso colega aqui lá do IAP de Toledo. Sandro, então, segundo a Maria, esse desmonte do Estado tem vindo para cima de nós e a gente só tem perdido direitos.
Nós estamos observando esse movimento, como foi resgatado pela auxiliadora, na verdade, desde após a Constituição de 88, né? Nós estamos verificando essa tendência de retirada da direito, até algo extremamente contraditório, né? Você conseguiu avançar uma Constituição que acabou avançando em várias áreas, né? Mas logo em seguida a gente começou a já observar retrocesso. Agora, a minha fala agora, eu vou resgatar mais o momento mais recente, né? Principalmente de 2016 para cá. Eu vou colocar aqui a apresentação novamente. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim, perfeito. Okay? Então, agora o objetivo é falar sobre esse desmonte do papel social do Estado, né? Um retorno a toda a lógica que influenciou os países da América Latina nos anos 90, entre eles o Brasil. E a partir do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente volta a ter essa lógica, né? E aí a gente observa, e o pior disso, a gente observa esse movimento de volta ao neoliberalismo e de uma mercantilização dos direitos sociais, né? Um desmonte do papel do Estado, o papel social do Estado, tendo como pano de fundo uma mudança estrutural na base econômica e tecnológica, com todos os avanços tecnológicos, indústria 4.0, inteligência artificial, que necessitava aí uma ação mais forte do Estado para tentar amenizar o impacto dessa evolução tecnológica e avanço econômico que vem ocorrendo nos últimos anos. E o que a gente observa é algo ao contrário, né? Isso começou a se efetivar a partir da aprovação da emenda do teto dos gastos, né? A PEC, a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada no final de 2016. Infelizmente, a maioria da sociedade e até os servidores não entendiam a gravidade dessa emenda, né? Que, na verdade, resumidamente, ela acabou congelando os gastos públicos por 20 anos. Porque a principal regra dela coloca que você só pode gastar nos anos subsequentes o valor do ano anterior corrigido apenas pela inflação. E o problema é que essa emenda constitucional tem validade de 20 anos, né? E outra questão importante é que ela só limita os gastos primários. Com relação aos gastos com os juros da dívida pública, está fora dessa questão, que é um dos pontos chaves do problema fiscal do Brasil, né? Nós gastamos aí, a União gasta mais de 40% do orçamento da União vai com o gasto do juro da dívida pública, né? E isso acaba sendo fora. A média de gastos nos últimos anos, com juros, apenas com os juros da dívida, ela chega a quase 400 bilhões de reais por ano, né? Isso é mais do que é gasto em saúde e educação de forma conjunta, né? Então, você teve, no primeiro momento, essa questão do teto, visando reduzir gasto público, né? E já com essa lógica de reduzir o tamanho do Estado e tentar restringir, que a principal questão que o governo coloca é que você precisa reduzir despesa para sobrar dinheiro para investimento. Só que eles não colocam a discussão do papel do Estado, né? O papel do Estado, além de prestação de serviço de algumas áreas essenciais, é também tentar amenizar as desigualdades, né? Econômicas e sociais, né? Que, na verdade, o Estado brasileiro ocorre ao contrário, né? Quando a gente olha a questão do sistema tributário, está também se discutindo uma possível reforma tributária, a gente observa que quem paga mais imposto no Brasil é o mais pobre, é o trabalhador. Por que ele acaba pagando mais imposto? Porque metade da carga tributária brasileira é indireta, é embutida no preço dos produtos. Então, aqueles trabalhadores que gastam praticamente toda a sua renda, né, ele acaba pagando mais imposto do que aquela outra pessoa que tem uma renda maior, né, em função que ele gasta toda a sua renda, e além disso tem a questão da regressividade do sistema. Você comprando, qualquer pessoa comprando um pacote de arroz, 5 quilos de arroz ou feijão, você paga o mesmo imposto se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10, 20 salários mínimos. Em contrapartida, o imposto tanto de renda, né, como o patrimonial é muito baixo no Brasil, né? Se a gente for olhar a questão do imposto de renda, você tem uma alíquota máxima pequena, o problema é que, além disso, ela está congelada há vários anos, e tem um problema essencial nessa questão do imposto de renda, que você acaba isentando
a distribuição de lucros, né? Os dividendos, né, que são a distribuição de lucros para os acionistas, não pagam imposto de renda. Então, quando a gente olha, observa por extrato de renda, a gente observa que quem que paga mais imposto no Brasil é o mais pobre. Em contrapartida, os gastos do governo também servem para agravar ainda mais a desigualdade. Porque a gente observa que 40% do orçamento da União é com juros da dívida, você está dando dinheiro para o setor financeiro ou para aquelas pessoas que têm dinheiro investido em títulos públicos federais. Então, você tem essa questão da emenda, eu fiz um link com a reforma tributária, que é importante fazer essa discussão, e aí o governo ele tem essa lógica tanto de reduzir despesa, mas também de, olhando uma reforma tributária para beneficiar o setor empresarial e não a população de forma geral, porque, na verdade, o que está sendo discutido é uma reforma só para simplificar o sistema e desonerar as empresas, e você não ataca o principal problema, que é a regressividade do sistema, e você tem os pobres pagando muito, os ricos pagando pouco. Tem uma proposta, mas é ignorada pela grande mídia e pelo governo, que é a proposta de reforma tributária solidária, que tenta reverter essa lógica e propõe várias coisas, como você voltar a cobrar imposto de renda sobre os dividendos, né, distribuição de lucros, né, algo que foi tirado lá no governo Fernando Henrique, né, e por exemplo, mexer com relação a aumentar a alíquota do imposto sobre heranças, que é muito baixo no Brasil, né, você tem uma alíquota única, independente do valor do imóvel, a alíquota é a mesma, que é algo extremamente negativo, porque um cara que tem um imóvel, uma pessoa que tem um imóvel de milhões, que vale milhões, paga o mesmo percentual que um trabalhador que tem um imóvel com preço irrisório, né? Então, você tem todas as distorções que deveriam ser discutidas. Então, além da questão do teto, você teve a reforma trabalhista, que foi aprovada lá em julho de 2017, que começou a vigorar em novembro de 2017, que precarizou as relações de trabalho, né? Diferente do que se anunciava lá na época que ia gerar emprego, na verdade, o que a gente está observando? Que a reforma não está gerando emprego, e pior, o desemprego continua alto, mesmo antes da pandemia, o emprego continuava alto, e o que vinha preocupando já era o fato que a informalidade estava aumentando e as ocupações que estavam aumentando, além do empregado para a iniciativa privada sem carteira, eram os conta própria. O que são os conta própria? É o trabalhador que perdeu o emprego, ele não consegue um novo emprego e ele tem que fazer alguma coisa para poder sobreviver, né? Então, na verdade, a reforma trabalhista, como a gente falava lá atrás, ela não resolveu o problema e agravou o problema. E aí gera uma contradição. Como que o país vai crescer se você está precarizando as relações de trabalho e está fazendo com que impacte negativamente os trabalhadores? É importante ressaltar que praticamente 2/3 da renda nacional são renda do trabalho. Se você está tomando medidas que prejudiquem os trabalhadores, você torna muito mais difícil o crescimento. Vinculado a isso, você também teve a aprovação de uma lei de terceirização, que inicialmente, que foi aprovada em março de 2017, era focada nos setores de prestação de serviço, mas depois isso foi embutido na reforma trabalhista, a possibilidade de terceirização sem limite nenhum, né? Também a gente teve aí, já no governo Bolsonaro, a aprovação da reforma da Previdência, mas você teve uma proposta do Temer, que, na verdade, o governo Bolsonaro ele fez uma cópia e piorou a reforma da Previdência do Temer, ele conseguiu piorar, né, e acabou sendo aprovada, que está já tendo impacto aí nos trabalhadores, tanto da ativa como inativa. E aí a gente tem essas duas discussões, né? A reforma do Estado, que não se limita apenas a essa PEC, né, a PEC 32, você tem um arcabouço de várias propostas que o governo vem fazendo desde o ano passado, que, de certa forma, já faz essa mudança, essa reforma administrativa do Estado, e essa discussão da reforma tributária, mas com essa lógica que está sendo colocada pelo governo, pela mídia, de simplificação do sistema e desonerar o setor empresarial, não atacando o principal problema tributário brasileiro, que eu já comentei aqui, que é a regressividade do sistema, você fazer com que os pobres paguem muito e os ricos acabam pagando menos. Aí, já olhando já a questão mais recente, da questão das propostas do governo atual, como eu já falei, na verdade, já vem ocorrendo algumas propostas que já sinalizam uma reforma do Estado. O governo apresentou 3 PECs no ano passado, com essa lógica de reformar o Estado. Quais que são elas?
a PEC emergencial, que é a PEC 186, que tem o principal objetivo de cumprir a questão do teto de gastos, né, criando várias restrições de gastos públicos, né, entre elas, por exemplo, promoção para servidores, reajuste e outras coisas, né, que foi apresentada no ano passado. Também foi apresentada a PEC 187, de extinção de vários fundos públicos, né, para o governo se apropriar desses recursos dos fundos, né. Além disso, também tem a PEC 188, do que muda a questão que altera o pacto federativo, e aí tem várias questões que atingem tanto o servidor como a sociedade de forma geral. Por exemplo, ele desvincula alguns recursos do orçamento, chega a propor a desvinculação até do gasto mínimo em saúde e educação, extingue vários municípios, né? Afasta a obrigatoriedade de revisão anual, geral, anual dos servidores, né? De você ter reajuste anual, possibilita a redução dos vencimentos dos servidores, corte de gastos em cargos de confiança, cria a possibilidade de redução de jornada e vencimento dos servidores públicos, né? E fixação da base de cálculo de bônus de eficiência. Então, isso já era propostas que já vinham desde o ano passado, em função de toda a conjuntura e os problemas políticos e a pandemia, e isso acabou ficando de lado, mas possivelmente isso vai retornar ao debate. Além disso, você tem um programa de privatização, né, do governo, né, principalmente focando o setor do petróleo, energia e infraestrutura. Você teve um decreto do ano passado sobre a terceirização no serviço público, que amplia a terceirização nas administrações direta e indireta, né, esse decreto foi publicado em setembro do ano passado e atinge todos os servidores públicos, todas as esferas de servidores públicos, né? E aí, para finalizar essa parte, tem a proposta agora mais recente de reforma administrativa, que é a PEC 32 de 2020. Então, como nós podemos ver, não é só essa PEC, na verdade, é um conjunto de propostas que o governo vem fazendo desde o ano passado, que acaba gerando uma reforma do Estado com essa lógica que eu comecei a falar nesse segundo bloco, de uma lógica de desmonte do papel social do Estado, relacionado com a lógica neoliberal. E você reduzir o papel do Estado, você poder terceirizar ou delegar a prestação de serviço público para a iniciativa privada, reduzindo o tamanho do Estado, interferindo o menos possível na economia. A grande questão que se coloca é que toda essa lógica que está sendo imposta no Brasil novamente, não deu um resultado positivo em nenhum lugar do mundo, né? E, na verdade, hoje, eu desconheço um país que esteja adotando esse tipo de lógica. Até os países europeus mais conservadores, né, recentemente, olhando a lógica recente, estão tomando medidas ao contrário disso, né? Voltando à lógica lá de trás, que eu já comentei aqui, da teoria keynesiana, né? Colocando a importância de você ter uma intervenção estatal, né? E o Estado ser um fator muito importante no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico e na prestação de serviço para a população, né? Então, isso é o que a gente está vendo nos outros países, e isso até é reforçado por todos esses problemas que a gente está observando na pandemia, que deixa claro que a importância de você ter um Estado forte, né, principalmente em alguns setores, como, por exemplo, o setor de saúde. E aí, por outro lado, a gente vê alguns países que estão sofrendo mais, né? O Brasil, infelizmente, é um deles, que está sofrendo muito em função dessa descoordenação do enfrentamento da pandemia, mas o outro país é os Estados Unidos, onde você tem uma lógica de neoliberal, de Estado mínimo, né? Você tem uma presença muito pouco no Estado, você não tem uma saúde pública, e isso está gerando uma dificuldade no enfrentamento da pandemia, aliado a isso a postura do presidente da República, né, dos Estados Unidos, o Trump, que também negava, né, agora ele está com Covid, mas negava a questão da pandemia, né, e isso tudo está tendo um reflexo também no agravamento da situação e a demora para você sair, como está ocorrendo no país, né? Apesar dessas evidências, né, onde a gente observa que aqueles países que estão saindo melhores, aqueles países que têm um Estado forte, o governo continua insistindo nessa lógica neoliberal e de voltar à agenda até mais agressiva do que antes da pandemia, que é algo extremamente preocupante.
E é importante ressaltar que essas medidas ela não atingem apenas os servidores públicos, ela atinge toda a sociedade. Né? Se você tem uma mudança radical na administração pública, né, você impacta a prestação de serviço público. E o governo não está preocupado em avaliar se os serviços públicos são prestados de forma adequada ou não, se eles são suficientes ou não. Né? E isso preocupa muito, e aí é um desafio que a gente tem, além de explicar o que isso pode afetar no servidor, explicar para a sociedade, para o cidadão, que isso vai impactar na vida dele também. Não é só o servidor que vai impactar, é toda a sociedade será impactada por todo esse processo de desmonte do Estado, né, e mais recentemente uma reforma administrativa do Estado brasileiro. Seria isso nesse segundo momento, Donizete. Maravilha. Obrigado, Sandro. Lembrando o pessoal que está nos acompanhando, nunca é demais lembrar para você que nós temos novidades nas redes sociais. Portanto, você deve curtir, seguir a página do SINDICEAB para ser notificado todas as vezes que houver publicações no Instagram e também no Facebook. Em breve, nós estaremos inaugurando o canal no YouTube também. Nossa vice-presidenta Laura, com a palavra. Bom, eu já havia dado boa noite a todos, né, e a todas, e novamente meu boa noite, e muito obrigada ao Sandro, que vem trazer essa importante discussão para o nosso coletivo. Eu queria voltar à pergunta inicial do Sandro, né? Que Estado que nós temos ou que Estado que nós queremos? Na verdade, existe sempre dois tipos de Estado, né? Ou é Estado que vai favorecer atender a classe capitalizada, né? A grande burguesia e o setor, mesmo os grupos econômicos internacionais, e aquele Estado que está voltado para os interesses da população, um Estado que se preocupa com o seu povo, né? Então, isso sempre, na história, prova, né, esses dois tipos de Estado. E a outra questão é os Estados Unidos, né? Se nós formos olhar um pouco na história, na época do início das ditaduras, e no Chile, isso foi bem claro, na Argentina e no Brasil também, a ingerência dos Estados Unidos para implantar os regimes militares, as ditaduras militares que nós tivemos. E agora se repete, né? Então, nós vemos aí um grande alinhamento, né? Uma grande conexão do governo dos Estados Unidos com o governo federal brasileiro. Mas não é só isso. Nós estamos vivendo uma consequência de uma articulação dos Estados Unidos, desestruturar o Brasil na competitividade de mercado internacional e na competitividade de políticas de vizinhança. E a Lava Jato teve essa função, né? Aí o povo não pode esquecer isso. A Lava Jato foi construída para destruir o país, né? Para ficar na mão, no controle dos Estados Unidos, para ficar na mão, no controle do grande capital internacional. Então, o que nós estamos vivendo hoje no país é um retrocesso de mais de 60 anos, né? E a população, nossos colegas servidores, precisam ter claro isso. Quem é prejudicado é o povo, e não o grande capital. O grande capital continua como grande capital. E a questão econômica
ela vai, né, já vem trazendo reflexos aí com a questão da pandemia, mas ela já vinha tendo problemas, como o Sandro mesmo colocou, antes da pandemia. E vamos ver da diversidade. Problema aí do som. Tá com problema o som? Isso, vamos tentar. Voltou. Eu estou só com o celular, porque meu computador travou, então eu fiquei só com o celular. Espero que não dê problema. Melhorou? Estamos ouvindo. Posso continuar? Então, na questão ambiental que eu estava falando, para nós estamos tendo prejuízos que não vai, sabe, esses prejuízos não vão ser fáceis de serem revertidos, né? Destruição de floresta, destruição da gestão de recursos hídricos e Oi? Eu vou cortar a imagem, ficar só com o som. Pode ser? Estão me escutando? Não, está tranquilo. Pode seguir com a imagem também. Bom, eu queria também destacar que o impeachment da Dilma, ele veio, né, todo mundo já sabe, ele veio para atender a esse tipo de interesse internacional, né? Esse tipo de desmonte do país. Quando o Brasil seguia um caminho que estava favorecendo as populações mais necessitadas, vem todo um aparato com o objetivo de seguindo. Então, que é importante é que destacar que esse... Oi? Agora voltou. Está intermitente, seu sinal está travando bastante a sua fala. Problema da TIM, né? O problema é a TIM. A telefonia. Você vai ter que concluir. Eu estou concluindo, só queria destacar o seguinte: o governo que está aí, esse governo federal, pela lógica, seria ilegítimo, porque ele se elegeu com um número pequeno, não foi... muita gente deixou de votar, né? Ele se elegeu porque muita gente deixou de votar, mas ele se elegeu também em cima de fake news. Se espalhou um ódio no país como se fosse um ódio ao povo brasileiro. E isso, né, isso foi um agravante. As pessoas não souberam separar, né, nesse ódio de ira e tal, não souberam separar a questão da lógica que estava por trás desses interesses, né? Então, não podemos esquecer o papel das fake news. E, por último, destacar também a questão dos aposentados, que a auxiliadora comentou, que antes se fazia o cálculo pelo piso do INSS, que hoje é 5 mil e pouco, 6 mil reais. Então, era um valor a partir de onde começava o desconto, né, do fundo previdenciário. Hoje, o que acontece? O cálculo é feito em cima de 3 salários mínimos nacionais. Nem é salário mínimo regional do Paraná, é salário mínimo nacional. Então, a perda que o servidor, que o aposentado, principalmente servidor público, mas que o aposentado está tendo, é muito grande, porque ele perde pelo desconto do INSS e perde também pelo valor do cálculo que é feito em cima do salário mínimo nacional.
e não em cima do salário mínimo regional. Então, concluindo, né, temos que ficar atentos. Essas eleições municipais agora de 2020 são importantíssimas, né, para que a gente essa lógica, e a eleição de 2022 é mais importante ainda. Então, temos que ter o pé no chão e estarmos conscientes de que rumo o nosso voto, para que rumo o nosso voto vai conduzir o país. A princípio é isso, né? E muito obrigada aí também, Donizete, a tua condução, e vamos tocando o barco. Vamos conhecer o sindicato e vamos levar a luta que fortalece todo o povo. Obrigado, Laura, pela intervenção. E, de fato, né, o que a gente já viu nesses 2 blocos, e tem mais o terceiro para a gente encerrar, certamente reforça esse chamado para a luta, não só dos servidores públicos, mas de toda a sociedade brasileira, que vai ser a grande perdedora dessa reforma administrativa. Nós queremos dizer para o pessoal, você que está assistindo, que dia 16 de outubro, às 19 horas, nós teremos mais uma live. Nós vamos tratar acerca de gestão de recursos hídricos e abastecimento, abordando a falta de água e desmatamento. E no dia 30 de outubro, às 19 horas, a Raíssa vai cantar, o Sandro também. Nós vamos ter um sarau, uma live, né? Sim de sarau, mostra de talentos. Então o pessoal pode declamar uma poesia, cantar, dançar, contar piada. Vai ser muito bom. Você é nosso convidado. Muito bem. Vamos para o bloco final. O Sandro, é com você. Então, Donizete, agora vamos entrar na proposta, né? Vamos começar a ver a proposta. Eu vou colocar aqui os slides. Então, a primeira questão que eu acho que é importante retomar é que a questão da justificativa do governo com relação à reforma, né? Ele joga como principal justificativo o gasto do servidor, né? Colocando como se fosse o servidor o principal problema, e não avalia toda essa questão, até a Laura comentou agora há pouco, e eu tinha comentado também, é o fato que toda essa política que vem sendo adotada desde 2016 não está tendo resultado, né? Mesmo antes da pandemia, a economia não vinha acelerando o crescimento econômico, né? Em 2019 já havia crescido menos do que 2018. Então, o primeiro ano do Bolsonaro foi pior do que o último ano do Temer. E este ano, antes da pandemia, no primeiro trimestre, a economia, o PIB caiu em relação ao ano passado. Então, a situação já era extremamente grave. E o governo, uma visão míope, ele acha que o principal problema é o gasto e não avalia a questão da qualidade dos serviços. Então, o que eles falam? Aqui, o gasto do servidor público leva à perda de capacidade de investimento, à falta de recursos para manter prestações de serviços básicos e o comprometimento da folha. Então, isso que ele justifica, e, na verdade, um debate muito raso, né, em relação à realidade e mesmo as discussões que ocorreram nos anos 90. As discussões eram muito mais claras com a sociedade. Você tinha um ministério, apesar de todos os absurdos que eram propostos, mas você tinha um ministério e você tinha uma proposta clara. O problema nesse governo é você não tem um debate, né? As coisas, você não sabe qual que é o projeto de país que se tem, e as coisas vão sendo construídas no atropelo, sem uma discussão com a sociedade, com as entidades, e é essa lógica que está sendo colocada. Então, essa justificativa que o governo coloca, e é importante contra-argumentar essas justificativas, um fator muito importante que a gente questionava lá atrás e continua questionando. Um dos problemas hoje é a própria emenda constitucional 95, que foi criada lá em 2016. Né? Só para vocês terem uma ideia, o ano passado a receita da União, mesmo com a economia não crescendo significativamente, as receitas aumentaram acima da inflação.
Só que, em função da emenda constitucional, você não pode aumentar os gastos. Então, é algo absurdo. Então, na verdade, o principal problema de entrave hoje da questão de orçamento público é o teto dos gastos. Outra questão importante citar, que a própria reforma da Previdência já vem tendo um impacto nos servidores, principalmente os ativos e inativos, mas também um impacto de você não conceder reajustes salariais para esses servidores, né, em função de várias questões que estão atreladas à reforma da Previdência. E outra questão que nos preocupa, que foi deixada de lado também na discussão da Previdência, é o impacto social que uma possível reforma administrativa terá nos municípios, né, porque os municípios, tem muitos municípios que a principal empregadora é a prefeitura, né, e além de toda a prestação de serviço, você tem essa questão do impacto local, como que tinha na reforma da Previdência, que foi desconsiderada pelo governo e possivelmente a gente vai sofrer com isso ao longo do tempo. Agora vamos apresentar alguns indicadores para contrapor um pouco os argumentos que são usados aí pela mídia e pelo governo. O primeiro indicador que é importante a gente olhar é com relação à quantidade de servidores públicos que o Brasil tem e comparando com os outros países, né? Nesse gráfico aqui, a gente tem vários países, né? E em vermelho, a gente tem a coluna do número de ocupados servidores públicos, a média da OCDE. A OCDE é a Organização das Economias Desenvolvidas, né? Então, a média de ocupados dos países que compõem a OCDE, eles representam, os servidores públicos, 17,71% dos ocupados do país. No Brasil, esse percentual é 12,45%. Então, diferente do que a mídia fala e o governo fala, nós não temos muitos servidores públicos, né? A gente tem vários países que têm muito mais servidores públicos em relação ao total de ocupados. Então, um ponto importante é reforçar essa questão. Outra questão importante, já entrando na discussão da questão uma questão que é colocada na mídia, é como se os servidores públicos fossem privilegiados, né? E quando a gente analisa os números, nós observamos que privilegiados são poucos servidores públicos que são privilegiados, né? Quando a gente olha o total de servidores públicos no Brasil, 53% são servidores públicos municipais, que na média têm uma renda muito menor do que a média, né? Depois os servidores estaduais, então só os dois representam mais de 80% dos servidores públicos, e apenas menos de 10% são servidores públicos federais, que aí, dentro dos servidores públicos federais e até dos estaduais, aí em alguns segmentos específicos, alguns cargos específicos, que você tem salários maiores. Mas a grande maioria que está, principalmente nos municípios e no estado, as remunerações são muito menores, né? E isso a gente pode ver com o próximo slide, onde a gente tem um dado importante que mostra que 53% dos servidores do Brasil recebem menos do que 4 salários mínimos, né? Isso é inferior ao salário mínimo que o Diese calcula, né? O salário mínimo necessário que o Diese calcula conforme a lei que criou o salário mínimo, que coloca que o salário mínimo teria que dar conta dos gastos de uma família com vários itens, né? Além da alimentação, saúde, gastos públicos, várias coisas que compõem o orçamento familiar. Então, a gente observa que a maioria dos servidores públicos ganha menos do que essa média, né? Outra questão importante a salientar, que praticamente 40% dos servidores públicos estão na área de saúde e educação. E um outro dado que não está aqui, mas eu acho que é importante reforçar, é com relação à qualificação dos servidores públicos. Quando a gente pega o dado nacional, nós observamos que mais da metade dos servidores públicos no Brasil tem ensino superior, enquanto que no setor privado, esse percentual é 15%. E daí, muitas vezes, você vê a mídia ou o governo querendo comparar a remuneração do setor privado e o setor público sem fazer essas adequações nos dados. Como que você pode comparar um universo que tem mais de metade dos trabalhadores, dos servidores, com o ensino superior, com outro universo você tem apenas 15% dos trabalhadores que estão ocupados em atividades de nível superior. Então, isso distorce totalmente a ocupação. E quando a gente analisa os dados com uma especificidade maior, a gente observa que as distorções não são grandes e muitas vezes os servidores em várias áreas ganham menos do que a iniciativa privada,
né? Então, é importante ressaltar esses números. Por outro lado, o próprio governo, olha a questão, é até meio contraditório esse discurso do governo. Ao mesmo tempo que ele fala que gasta muito com o servidor público, que o servidor público é privilegiado, ele acha que a cúpula do serviço público ganha pouco. Né? É algo absurdo. Né? Então, na verdade, ele quer ferrar a maioria dos servidores e beneficiar uma casta. Né? E é importante ressaltar, um dado muito importante é colocar, que a PEC ela retira do alcance dela os magistrados, né? Retira também os parlamentares. Então, esses servidores que acabam tendo salários maiores, eles são retirados. Então, que combate a privilégio é esse? Onde a gente observa, principalmente entre os magistrados, entre os parlamentares, as maiores distorções. E isso é retirado da proposta. É importante ressaltar isso, mas mesmo assim o governo vem com esse discurso contraditório, falando que o servidor é privilegiado e, ao mesmo tempo, ele retira os maiores salários da reforma e fala que o primeiro escalão, que o alto escalão do governo ganha pouco. Né? Então, é algo extremamente contraditório esse discurso do governo. Com relação às mudanças, né? Outra questão importante, a reforma está prevista 3 fases. Essa PEC é só a primeira fase. Você tem toda a regulamentação de vários itens que estão relacionados à administração pública. Então, aí tem um problema, porque você não tem a proposta completa. Então, muitas coisas vão ser discutidas e aprovadas depois, né? Como, por exemplo, PLP, lei complementar, projetos de lei sobre a gestão de desempenho, que é uma questão que o governo foca, a questão da avaliação de desempenho, a questão da própria questão dos cargos e funções e gratificações, que podem ser alterados, diretrizes de carreira, modernização das formas de trabalho, arranjos institucionais e ajuste no Estatuto do Servidor. Então, tem várias questões que a gente não sabe o que vai vir de proposta, que pode piorar ainda muito mais toda essa lógica que o governo quer implementar. E, além disso, tem uma terceira fase, que é projetos de lei complementares, né, olhando os novos servidores públicos, o novo serviço público. Com relação à proposta, a gente pode destacar 6 itens principais. Uma é a questão da extinção do regime único. Então, uma proposta do governo é acabar com o regime único. Né? Ele propõe a criação de 5 vínculos distintos de contratação. Porque hoje o servidor público tem que ser contratado de forma estatutária, né? Tem alguns municípios que são CLT, mas são servidores públicos. O governo quer flexibilizar isso. Isso impacta indiretamente o servidor da ativa também. Se você cria novos vínculos que podem até substituir funções e cargos que já existam, isso pode afetar os cargos atuais. Outra questão importante é com relação à facilitação do desligamento do servidor, que é a questão da estabilidade. Né? Ele quer flexibilizar a estabilidade. Né? Você quer tornar mais fácil você demitir um servidor. E é importante nessa discussão de estabilidade, que a estabilidade ela não é só importante para o servidor, né? Ela é importante para a sociedade, porque um servidor estável, ele pode questionar ou, de certa forma, não acatar as decisões do governo. Aí a gente tem exemplos recentes disso. Né? Por mais que você tenha estabilidade, você tenha os cargos, né, os cargos de gerência, os cargos comissionados, você tá cheio de exemplos onde que não tem um alinhamento político com o governador ou com o presidente, com alguma questão, algum político, ou a própria lógica partidária do governante, ele vai lá e tira, né? Tem o exemplo do próprio presidente, né? Não sei se vocês lembram que uma pessoa que multou ele, antes dele ser presidente, ele exonerou o cara do cargo que ele tinha, em função que tinha aplicado a lei contra o presidente da República. Então, é importante ressaltar que essa questão da estabilidade, ela não é só para o servidor, ela é para a sociedade. E, além disso, tem toda a questão da continuidade do trabalho e a qualidade da prestação do serviço. Se você flexibiliza isso, você torna a situação muito vulnerável e pode gerar uma rotatividade muito grande que pode afetar a prestação de serviço para a sociedade. Outra questão, ele possibilita a retirada de direitos e benefícios.
incentiva a transferência do serviço público para a iniciativa privada, né, a questão da lógica da privatização, e aí você tem já burburinho de você tirar do Estado, por exemplo, saúde, principalmente educação e outras áreas, né? E, além disso, amplia o poder do executivo para extinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e funções, né? Então, esses são os 3 propostas principais que atingem tanto o da ativa como o inativa. A estabilidade vai atingir o da ativa. A questão de retirada de direito também, né? O incentivo à privatização também indiretamente atinge. Então, diferente do que se fala, né, o governo chegou a falar que os servidores da ativa que já estão não vão ser atingidos, é mentira. Na verdade, de alguma forma, eles vão ser atingidos. Aqui, só para mostrar, depois eu posso compartilhar essa apresentação, não dá para a gente aprofundar, mas aqui os 5 tipos de vínculos que ele cria, né? Então, o vínculo de experiência, cargo típico de Estado, que ele quer focar só em apenas algumas ocupações, em alguns cargos, cria o vínculo por prazo indeterminado, e aí sem estabilidade, né, por concurso e sem estabilidade, e aí a questão que ele pode tanto ser do regime próprio de previdência ou pode ser do regime geral. Ele cria também a possibilidade de contratação de trabalhador por prazo determinado, por seleção simplificada, nem concurso público, sem estabilidade e do regime geral de previdência social. E também a questão do cargo de liderança ou assessoramento, né, que também não tem estabilidade e também do regime geral. Então, aqui a gente já pode ver que isso também vai afetar a previdência, né? Se você não tem novos servidores, se você vai ter a tendência de ter menos servidores novos, isso pode afetar o futuro dos regimes próprios de previdência social. Outra questão importante, rapidamente a ser colocado, que a PEC ela já veda a concessão de alguns direitos e garantias para os servidores públicos. Por exemplo, ele limita, ele impede que o servidor público tenha férias superior a 30 dias. Ele também limita você ter um adicional por tempo de serviços, né? Ele também veda os efeitos retroativos de reajuste. Você não pode dar reajuste e pagar o retroativo do reajuste, né? Licenças decorrentes a tempo de serviço, ressalvadas licença para fim de capacitação, também ele veda. Redução de jornada sem redução de remuneração, também ele impede. Aposentadoria compulsória com modalidade de punição, também acaba. Isso até é algo positivo, né? Porque hoje você tem absurdos. Tem servidores públicos que praticam atos ilícitos e corrupção e a punição dele é se aposentar e continuar recebendo salário, né? Também ele veda a questão do adicional indenização por substituição, ressalvada a efetiva substituição, né? Também ele veda a evolução na carreira baseado exclusivamente em tempo de serviço. Então, isso é uma questão muito importante que atinge diretamente o servidor da ativa. Então, ele está falando aqui que os estados e municípios e o governo federal vai ter que rever seus planos de carreira. Se tiver algum avanço por tempo de serviço, isso vai ter que ser tirado da carreira das pessoas. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos, também ele veda, e a incorporação total ou parcial de remuneração de cargos ocupados ao cargo efetivo ou ao cargo permanente. Então, várias coisas ele afeta diretamente quem que já está, né, e os futuros. Então, ele acaba tirando, em alguns casos, tirando alguns direitos que os servidores conquistaram ao longo do tempo. Aqui, falando rapidamente da regulamentação que ele prevê que vai ter sobre essas várias áreas, que vai ter que ser feita uma regulamentação disso, né? E isso muda a questão do princípio de eficiência e toda a questão do desempenho, avaliação de desempenho do servidor. Então, que vai afetar o servidor da ativa também, não só os novos, mas o que já está, né? Uma questão que eu já comentei que é importante, que ele dá mais poder, né, ao executivo e principalmente ao presidente, que ele vai poder governar por decreto, né? Extinguindo cargos, né, de ministérios, cargos em comissão, cargo de liderança, criação, fusão, transformação ou extinção de ministério, ele pode ser feito por decreto, extinção e transformação em fusão de entidades também por decreto. Então, ele aumenta muito o poder do presidente da República, né, sem ter a necessidade do debate ou da aprovação do Congresso Nacional.
aqui a questão da Previdência, né, que eu já comentei, né, mas a questão dos entes também poderão, por meio de lei complementar, aí já está previsto na questão da reforma da Previdência, né, no prazo de 2 anos, né, vincular os servidores com vínculo por prazo determinado, que é o regime do regime geral. Então, ele já permite você colocar alguns servidores no regime geral de Previdência. E aí a questão dos impactos, aí você tem, como você terá menos servidores, você pode gerar um problema no regime próprio, né? Podendo ocasionar aí um déficit financeiro e até atuarial e ter que rever. E isso tudo pode repercutir na contribuição previdenciária, tanto do ativo como do inativo, né? E as novas formas de contratação vão quebrar a referência de paridade garantida na reforma da Previdência de 2003 e de 2019, né? Para quem ingressou antes de 2003. Então, são várias questões que afetam, de certa forma, a questão da previdência dos servidores atuais e também dos próximos servidores. E, para finalizar, olhando um pouquinho a questão da negociação coletiva e a organização sindical. Então, ele acaba fragmentando a base sindical, né? Porque você vai poder terceirizar, utilizar instrumentos de cooperação, que na verdade é a privatização, né? Você delega a prestação de serviço para uma empresa privada ou para uma empresa sem fins lucrativos, né? Então, você tem todas essas questões que afetam, pulveriza a representação, porque você vai ter vários vínculos, vários tipos de servidores, né? Servidores públicos, reduz a capacidade de ação coletiva, né? Complica, porque você cria várias modalidades, vários tipos de servidores, né? E a experiência mostra que tem a predominância de contrato de curto prazo. Possivelmente, se for efetivada essa reforma e ser possível essas novas formas de contratação, né, vai haver um aumento da rotatividade que vai prejudicar tanto os servidores que irão entrar, né, indiretamente quem está na ativa, mas também a sociedade de forma geral, né, na qualidade do serviço e na continuidade ou não dos serviços prestados. E isso vai acarretar sindicatos fracos, né, porque você tem uma maior dificuldade de identidade com o servidor e da ação coletiva, né? E, além disso, sem a questão da database, com o direito o direito à greve restritiva, né? Então, esse é um impacto que pode gerar, olhando um pouquinho a questão da organização sindical e esse impacto que dará para os servidores, né? Porque se você fragmenta, você tira poder da organização sindical, dos trabalhadores, dos servidores de forma geral, isso impacta todo mundo. Então, seria isso, rapidamente, falando da questão da reforma, e daí vamos para as questões, se tiverem algumas questões. Obrigado. Fala, Raíssa, é contigo. Não houveram questionamentos sobre a apresentação, acho que ficou todo mundo muito impactado com as reformas e como ela afeta a sociedade, mas a gente deixa disponíveis os canais do sindicato para possíveis dúvidas. E entramos em contato daí com o Sandro. Obrigada, Sandro, foi ótima a sua apresentação. Obrigado, espero ter contribuído. Aí o debate, a gente está à disposição aí para ajudar nesse enfrentamento de todas essas propostas aí do governo federal. Agora eu chamo a Josiane para fazer uma intervenção, deixar suas considerações. Boa noite novamente. Como foi dito pelo Sandro, a reforma administrativa ela propõe o fim da estabilidade, né? Ou seja, o quadro próprio não existirá, não haverá concurso público, e com o fim da estabilidade acontecerão as contratações temporárias. As contratações temporárias a gente já conheceu antes da Constituição de 88. Quer dizer, lá, se o funcionário não agradasse o gestor, ocorria a demissão. E por algumas pessoas, elas avaliam a estabilidade como negativa. Chegam até a chamar a estabilidade como privilégio.
Mas, ao contrário, né? A estabilidade é uma garantia de um serviço público de qualidade. Então, acabar com a estabilidade é desvincular o servidor do usuário do servidor público, do serviço público. Muitas pessoas pensam, acho que equivocadamente, né, que o funcionário público, por ter estabilidade, não pode ser demitido. Funcionários públicos são demitidos, sim, quando eles cometem uma falta grave, né, por meio de sindicância, de processo administrativo, eles são demitidos, sim. Eu acho que sem a estabilidade, nós ficamos à mercê do interesse pessoal do mandatário de plantão e até com prejuízo ao interesse público. Sou funcionária do Estado do Paraná e vivencio isso, né, há vários anos, né? Nós temos lá o licenciamento ambiental, por exemplo, que possui várias fases. E tem a licença prévia, né, onde se avalia a documentação da empresa. Existe também o licenciamento, a licença de instalação, que depois avalia a possibilidade da instalação da empresa. E, por fim, a licença de operação. Imagine só como seria, né, com a contratação temporária, né, a pressão do servidor, como seria no caso da efetivação da reforma. Então, com a fim da estabilidade, até esses processos, até a análise desses processos seria prejudicado. Assim, o fim da estabilidade coloca em risco a qualidade do serviço público, que é destinado à população, né? E por essa razão que a sociedade também precisa se posicionar contra a participação da luta junto com a gente. Acho que não é só um problema do funcionário público, também, como já foi dito aqui, é um problema da população, né? Vamos ter que lutar por um Estado forte, né? Onde o Estado invista na qualificação, que reúne bem os servidores, onde ele possa remunerar bem os funcionários, e é assim que nós vamos ter funcionários qualificados, bem cuidados, né? Mas isso só isso não basta. Nós precisamos também melhorar as condições de trabalho, os móveis, né? Os equipamentos adequados para o funcionário e a quantidade suficiente para prestar mais melhorias ao serviço público e à população. Então, é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre a reforma administrativa. Obrigada. Bom, parabéns, Josiane, pela belíssima intervenção. Eu já passei por isso também e a gente sabe o que significa, principalmente nós que lutamos pela classe trabalhadora, estamos junto com a população e muitas das vezes o interesse público ele conflita com o interesse pessoal daquela pessoa que está apenas olhando seu interesse particular em detrimento do interesse público. Então, a gente entende que essa colocação da Josiane, que vive isso diariamente com a gente, no estado onde nós trabalhamos, a gente vê com bastante cautela essa reforma, porque entendemos que, de fato, ela traz uma dificuldade para nós, servidores públicos, mas traz uma dificuldade ainda maior, uma perda de direitos, redução de direitos sociais para toda a população, como a gente viu em todo esse debate. Nós queremos ouvir agora os nossos companheiros e companheiras com as considerações finais. Nós estamos chegando ao final dessa live, que entendemos bastante importante para essa conscientização de todos nós, servidores, e também da sociedade. Vamos começar com a Maria Auxiliadora. Suas considerações finais, Maria Auxiliadora.
Oi. Muito importante a contribuição do Sandro para que a gente possa fazer uma reflexão e partir para todo um enfrentamento durante esse tempo ainda que nos resta para fazer um contraponto aí nessa questão da reforma administrativa. Pois não. Eu me despeço nesse momento, agradecendo a todos vocês a oportunidade de dividir aqui os meus conhecimentos com todos os associados do SINDICEAB. Tá? É isso aí, boa noite a todos e muito obrigada. Foi uma honra, vamos assim dizer, Raíssa, também dividir aqui a bancada contigo, mais uma vez. Estamos ficando bom nisso, né? Foi muito bom as suas considerações finais. É sempre maravilhoso dividir a condução das lives com você. Gostaria de agradecer ao Sandro pela sua belíssima explicação, a todos os servidores e servidoras que estão lutando bravamente aí contra a reforma administrativa e a sociedade que tem se empenhado na luta com a gente, principalmente aos sindicatos que estão bravamente fazendo essa luta quase que diária de conscientização da reforma, tanto para servidores quanto para a sociedade. Boa noite para todos. Ouvi novamente a nossa menina do litoral, Josiane, que trouxe essa belíssima experiência para a reflexão aí de todos nós. Suas considerações finais, Josiane. Abra o seu microfone, Josiane. Oi. De novo. Aí. Obrigada. Oi, estão ouvindo? Isso, agora sim. Tá. Obrigada a Sandro pela participação, obrigada a todos do SINDICEAB pela oportunidade de esclarecer aos funcionários públicos, né, e a toda a população que a bandeira contra a reforma administrativa não é somente do funcionário público, né? É de toda a população, de todos os usuários do serviço público. Boa noite, obrigada. Sandro Silva, economista, coordenador técnico de GESE, as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, né, me colocar à disposição aí nesses debates para ajudar, na medida do possível, aí os servidores, as entidades sindicais, mas destacar o principal desafio que eu vejo hoje, né? O principal desafio é entender a reforma, né, a magnitude do seu impacto, tanto no servidor como na sociedade de forma geral, colocar e tentar trazer o servidor para essa luta, né, entender o quanto ela é prejudicial para ela e para a sociedade, e também envolver a sociedade, né? O desafio é tentar engajar o servidor e a sociedade contra tudo isso que a gente está vendo no país, e contra principalmente essa reforma administrativa, como a gente pôde ver, né, como eu tentei demonstrar aqui, ela impacta não só no servidor, mas na sociedade de forma geral, a partir das prestações de serviços que são feitas à sociedade, né, que com certeza serão impactados. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado, Sandro Silva. Laura Costa, vice-presidente do sindicato, com as suas considerações finais. Bom, agradecer, né, a toda a equipe da comunicação aí, que tem feito, né, um excelente trabalho. Agradecer ao Sandro, que veio nos prestigiar, e queria deixar uma mensagem para o nosso associado e para quem não é nosso associado, para que venha, né, se associar ao sindicato, ao SINDICEAB, né? Nós só vamos fortalecer a nossa luta se a base toda estiver junto conosco, estiver lutando conosco. Então, nosso recadinho é para que você, nosso associado,
ou nosso ex-associado, ou, né, quem nunca foi associado do sindicato, que venha se filiar ao Sindiceab e que venha fortalecer a luta junto conosco. E convidá-los também para, como a Donizete já anunciou, para daqui 15 dias, né, dia 18, 16, né, 16 ou 18, sexta-feira, já vejo aqui, sexta-feira, dia 16 de outubro, que nós vamos fazer uma discussão sobre a gestão dos recursos hídricos e a falta de água. Será uma live muito importante e queremos contar com a participação de todos vocês. Boa noite a todos e vamos continuar. A luta continua e é permanente. Maravilha, Laura. Como vocês viram, nós chegamos ao final da nossa live, mas você não precisa ficar triste. Como a Laura anunciou, no dia 16 de outubro, nós teremos às 19 horas mais uma live tratando da gestão de recursos hídricos e abastecimento, abordando a falta de água e desmatamento. E 30 de outubro, 19 horas também, em comemoração à Semana do Servidor e da Servidora, Cindy Sarau, mostra de talentos. Vai ser algo bastante trabalhoso, mas muito bom. Hoje, você percebeu, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas conseguimos superar e chegar aí até você fazendo esse importante debate. Para não perder as novidades, lembre-se que você precisa curtir e seguir a página do Sindiceab no Facebook e também no Instagram. Isso é bastante importante para você nos ajudar. Compartilhar sempre os vídeos. Quando você compartilha, você, junto com a gente, luta pela defesa da democracia, sobretudo da classe trabalhadora e por mais e melhores serviços públicos para a população. Portanto, curta sempre e compartilhe os vídeos do seu perfil pessoal e também nos grupos que você segue. Agradecidos, portanto, ao Sandro Silva, aos companheiros e companheiras do coletivo de comunicação, direção estadual, direções regionais, a você que acompanha pelo Facebook e a Deus pela inequívoca presença que nos concede sempre graça, saúde e paz, nós queremos desejar uma boa noite, um ótimo final de semana para todos e todas e até o dia 16 de outubro, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau, boa noite a todos, vamos descansar. Boa noite.